Me chamo Diogo Coelho, sou advogado consumerista. Tudo que foi falado aqui, eu vejo que é o que todos nós precisamos seguir, que é o caminho que praticamente todo mundo seguiu. Eu segui por um caminho diferente, não porque eu quis seguir por esse caminho diferente, mas porque a vida me levou por esse caminho diferente. Por exemplo, assim, eu me considero, sem nenhum lisonjeio servil, eu não me considero um cara inteligente, não me considero uma pessoa fora da média, só que, felizmente, eu durmo mais tarde do que a maioria das pessoas e acordo mais cedo do que a maioria das pessoas. Vou fazer uma pergunta aqui. Normalmente, nas minhas palestras, ninguém consegue me ganhar. Quem aqui acorda antes de 4h40 da manhã? Ali, ó. Um ali me ganhou, não. A Ana não conta, que a Ana responde o WhatsApp 3 horas da manhã. Eu mando, eu felizmente consegui alguém para me estar junto comigo ali. Então, assim, eu acordo mais cedo do que a maioria das pessoas e vou dormir mais tarde. Nesse tema de sociedade de advocacia, talvez se eu tentar aqui desconstruir alguma coisa que você pensa, não estou querendo dizer para você que isso que aconteceu na minha vida é o certo. Eu vivo de contar a minha história e de falar daquilo que deu certo na minha vida. Só isso que eu faço. Aquilo que deu certo na minha vida pode dar certo na vida da Ana, pode dar certo na vida da Isabel, pode... Assim, pode dar certo, mas como pode ser diferente o caminho que outras pessoas trilharam. Por exemplo, sociedade de advogado é um caminho duro que eu vivi. Eu tive uma sociedade que, infelizmente, não deu muito certo, porque eu não me atentei para os requisitos que eu acho que são mínimos para uma sociedade de advogados funcionar. Antes disso, eu quero falar 2 minutos daquilo que é técnico, assim, daquilo que a gente precisa para construir uma sociedade de sucesso, porque eu penso que o sucesso é você fazer tudo certo, pagar imposto, tudo certo. Então, assim, para você construir uma sociedade, você precisa ir na OAB, pagar uma fortuna lá, porque não é barato, para tu registrar aquele contrato, não é barato. Você tem que ter um contador todo mês. Então, assim, muitas das vezes não vai ser muito viável para a sua vida. Seguramente você vai passar a gastar mais de R$1.000 por mês. Porque, assim, contador, diferente de advogado, eu não sei qual pacto e com quem que eles fizeram, que, assim, todo contador recebe por mês. A gente tem que brigar para ter honorários mensais. O cara fala assim, mas por que eu tenho que pagar o advogado todo mês? Porque você precisa de defesa, né? Esse é um ponto. Então, assim, o contador, você tem que ter um contador. Se você tem um CNPJ, você tem que ter um contador. Então, primeiro, pagar aquela fortuna lá na OAB. Se você quiser mudar daquilo que eu estou dizendo para vocês, pagar uma outra fortuna, eu fui lá perguntar hoje, só para alterar o contrato é R$567, para alterar. Para você fazer, na época lá, acho que foi 900 e pouco. Fora o contador, então, assim, tecnicamente, não é um negócio muito fácil de fazer e também não é muito barato. Recentemente saiu uma decisão que eu vejo que tem muita gente que começa com um amigo, aí começa a divulgar os dois juntos. Recentemente, aí se a gente for falar mal da OAB, a gente fala depois, não precisa ser agora. Recentemente saiu uma decisão dizendo que sociedades de advogados que não estão registradas na OAB, elas não podem fazer anúncios, não podem se mostrar como sociedade de advogados. Então, se você se junta com a amiga Pereira e não sei quem, isso não pode, se você não tiver registrado. Essa é a parte que eu acho que todo mundo precisa ver. Se você vai fazer uma sociedade, você precisa enxergar isso primeiro, para que você não entre por um caminho que depois você vai ficar prejudicado. Na parte da vida, do que eu vejo que efetivamente você precisa ver. Quando você vai se juntar a um sócio, primeira coisa, identificação de propósitos. Você e o seu sócio, eles precisam estar querendo percorrer um caminho minimamente na mesma velocidade. Porque se você tem um sócio que o cara não gosta de advogar e você quer ser advogado até o último suspiro da sua vida, como eu, provavelmente essa sociedade não vai dar certo. Porque vai distanciar muito, entendeu? Vai distanciar muito.
Aí vai chegar uma hora que você vai ficar chateado, que você trabalha muito e o cara trabalha pouco. Tudo isso vai ficar difícil. Então, assim, isso são coisas que você precisa saber. Se o seu sócio não está alinhado com você, e quando eu digo alinhado, não estou falando só da questão financeira. Não estou falando sobre isso. Estou falando sobre diversas questões. Sei lá, o teu sócio pode ser muito mais pobre financeiramente que você. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a identificação de propósitos, elas têm que existir. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, precisa ter uma liberdade de conversa. Podemos até dizer aqui, uma nudez, mas no bom sentido, obviamente. Você tem que estar disposto a declarar tudo que você pensa para o seu sócio. Você não pode ficar chateado com ele, mas não vou falar porque o cara vai ficar chateado. Não vou. Não. Tem que estar alinhado o propósito. Você tem que ter a coragem e também a forma de falar. Isso é uma segunda coisa para a sociedade caminhar sucesso. E terceiro, precisa existir também uma diversificação. Por quê? Se você gosta de fazer petição, e eu não tenho nada contra quem gosta muito de fazer isso, eu já não gosto tanto, já gostei bastante, não tem nenhum problema, mas se você gosta de fazer petição, de ficar dentro do escritório, provavelmente o seu sócio também não pode ser uma pessoa que gosta de fazer petição e ficar dentro do escritório, porque quem vai ser o cara que vai falar do serviço? Quem vai ser a pessoa que vai botar os clientes lá dentro? Então, assim, a unidade, assim, se forem pessoas muito iguais, porque normalmente a gente busca em sócio pessoa que a gente conhece, que estudou com a gente na faculdade, tudo isso. Então, assim, e esse não é o melhor caminho. Não estou dizendo que não vai dar certo. Não estou dizendo isso. Mas é muito importante que tenha essa visão do negócio. Se você gosta de falar, se você gosta de estar na internet, se você gosta de se aparecer, como as pessoas dizem muito para mim, tá tudo certo. E assim, hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda, só que o cara gosta de fazer petição, beleza, ele fica lá fazendo petição. Eu faço, beleza? Faço também, ainda faço. Já tenho na minha cabeça o dia que eu vou fazer a minha última petição. E não é o dia que eu morrer, e também não está muito longe esse dia, não. Eu acho que isso também são coisas que na sociedade a gente precisa ter com clareza isso. Aonde que essa sociedade quer chegar? Aonde que essa sociedade... Qual é o propósito que essa sociedade tem para existir? De repente você pode tentar criar uma sociedade que a pessoa gosta muito de fazer tudo de graça. A pessoa não gosta muito de dinheiro. Eu não teria, sinceramente, assim, muito prazer em ter uma sociedade com uma pessoa dessa. Eu conheço advogado que, assim, não... eu tenho muita dificuldade de cobrar. Assim, eu tenho muita dificuldade em não cobrar. Para cobrar, eu não tenho nenhuma dificuldade. Para dar o preço, não tem. Meu sócio mandou aqui, eu falei, fala com o cara que é isso. Acabou, eu não tenho dificuldade. O preço é o problema do cliente, não é meu. Entendeu? Quando eu passo o preço para ele, eu já entreguei o meu valor. Isso é matéria, já estou entrando em outra palestra. Mas assim, quando eu passo o preço para ele, eu já entreguei o meu valor. E a sociedade tem que ter isso muito bem definido. Isso tem que estar muito bem claro na nossa mente. Então, se um amigo seu, se o seu primo, se o seu parente, apesar de ter vindo de uma situação mais adversa, o meu pai, depois de 60 anos, eu convenci ele a voltar a ser advogado. E assim, eu tenho com ele uma parte do escritório que, na verdade, para mim é muito difícil. Meu pai tem quase 70 anos, eu tenho 40. Só que ele tem uma visão sobre isso, entendeu? E quando a gente senta lá no escritório para traçar as métricas, lá eu não estou falando com o meu pai. Lá eu não estou falando com o cara que é o herói da minha vida. Lá eu estou falando com o meu sócio. Então, é sobre isso, isso e isso. Não tem dificuldade nenhuma. Por isso que eu estou dizendo. Tem gente que também pensa assim, não posso ser sócio do meu amigo de faculdade. Não é isso que eu estou dizendo. Mas se você é sócio do seu amigo de faculdade, que é flamenguista, que você ser sócio de vascaíno, já vai ser um negócio meio para você ser meio derrotado. Então é melhor não. A Ana respirou fundo ali, que ela é Vasco, foi para atingir ela. Eu vou convencer o filho dela a ser Flamengo, vou dar uma camisa do Flamengo para ele. E aí, assim, tudo isso tem que ter uma visão para que a sociedade seja uma sociedade de sucesso. Porque sociedades bem parecidas com casamento, eu creio que são sociedades, elas não foram feitas para serem desfeitas. Elas foram feitas para que elas
rompam barreiras, porque o que vai fazer a gente chegar mais longe, muitas das vezes, é uma sociedade de sucesso. É um companheiro no caminho. Porque, assim, o caminho solitário é um caminho muito mais difícil. Não estou dizendo que não vai chegar. Pode até chegar. Eu tenho 15 anos de advocacia hoje. Eu tenho sociedade há 2 ou 3 anos. Mas os primeiros 12 foram muito difíceis. Porque no mesmo tempo que eu estava aqui, eu tinha que pensar no prazo que estava lá, diferente da Ana, que ela falou assim, ó, eu estou aqui, mas meu prazo já está feito. Eu também estou aqui, mas meu prazo não está feito. E isso aí não tá feito. Meu sócio falou assim, já esqueceu do prazo? Eu falei, não, eu estou lembrando dele, mas até 0 hora é prazo. Não tem problema, a gente resolve esse problema, entendeu? Então, isso são coisas que você tem que buscar. Quando eu tive mais um problema lá na minha primeira sociedade, numa nova sociedade, o que eu busquei? Uma pessoa que fosse extremamente organizada. Porque eu sou um cara desorganizado. A Ana riu porque ela sabe como é que é. A Ana me lembra de tudo. A Ana é a melhor pessoa do mundo, que ela me lembra de tudo. Ela fala, Diogo, lembrou? Eu falei, lembrei agora, que você me falou. Então, eu lembrei. Então, tem que ser uma pessoa, assim, se eu chamo um outro cara, como era, desorganizado igual eu, chega no nível que eu, assim, chega no nível que eu caos. Foi isso que ela falou. Então, assim, essa unidade de propósito, ela tem que existir. Uma conversa franca, ela não pode ser proibida dentro de uma sociedade. Tem que ter clareza sobre as questões dos valores. A gente tem muito problema em lidar com o dinheiro, né? A gente tem muito problema em falar sobre dinheiro, mas em dialogar sobre as questões de porcentagem. Nem sempre uma sociedade vai ser meio a meio, nem sempre vai ser. Pode ser, sei lá, 60-30, 10-90, depende. Existem sociedades hoje também. Por que eu digo da clareza? Que eu acho que é o mais importante. Que há pessoas que não podem advogar, mas elas podem trazer clientes. Mas elas podem injetar dinheiro no escritório. É uma sociedade. Porque pensando numa atividade empresarial, numa advocacia como negócio, tem pessoas que podem estar dentro do negócio financeiramente. Então você já tem a visão de que aquela pessoa só vai trazer o dinheiro ou só vai trazer o próprio cliente. Quem é que vai trabalhar vai ser você. E isso se aplica quando a sua sociedade ela ainda não é formal. Muitas das vezes você tem tem um conhecido seu que faz uma parceria. Uma parceria nada mais é do que uma sociedade de propósito ali. A parceria o cara vai trazer, aí você fica chateado porque você resolveu dividir com o cara de uma forma que você tem vergonha de falar que achava que era muito. Eu não tenho problema nenhum. Às vezes eu até diminuo. Por exemplo, um exemplo que eu dou. Eu acho demais você fazer uma sociedade 50%. Meio a meio, se você não for fazer nada no processo. Assim, eu acho isso. Tanto que eu sugeri pro cara, que é meu parceiro numa determinada área, ele falou, cara, mas você tá falando pra você ganhar menos? Eu falei assim, mas eu não faço nada, pô. Você faz tudo, você só me entrega o dinheiro. Eu vou levar metade do dinheiro. Eu acho que é muito. Tem gente que faz. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu tô dizendo da minha história, daquilo que eu percebo que vale a pena, entendeu? Mas por quê? Porque houve uma unidade de propósito, de desígnios, de clareza sobre aquilo que a gente quer. Se você quer chegar num determinado lugar, você tem que trazer pessoas que, no mínimo, queiram chegar nesse determinado lugar com você também. Se a pessoa nem minimamente quer crescer, ou ela quer, sei lá, só reclamar da advocacia, sinceramente, não serve. Sinceramente, não serve. Quando eu decido encerrar. Então, essa é a minha última frase. Na minha visão, eu tinha um sócio que, na verdade, não pensava muito em trabalhar, porque ele chegava no escritório 10 horas e saía 4. Eu chegava 5 horas e saía meia-noite. Eu falei, isso aí não tá dando muito certo. Isso tá errado. Então, a visão estava descolada, encerramos ali e seguindo. Então, pensem vocês, a unidade de propósito, ela precisa acontecer. A unidade de desígnios, ela precisa acontecer. E o sucesso é aquilo que eu desejo para vocês. Seja em sociedade ou não, saibam que o direito, na verdade, não foi o direito que escolheu vocês. Foi vocês que escolheram o direito e por isso que vocês estão aqui para aprender mais do direito e a gente poder trocar um pouco dessa nossa experiência aí. Muito obrigado por me ouvir.